Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo, presbítero. Ele nasceu na Aquitânia em 1581. Completados os estudos e ordenado sacerdote, exerceu o ministério paroquial em Paris. Fundou a Congregação da Missão Lazaristas, destinada à formação do clero e ao serviço dos pobres. Com a ajuda de Santa Luísa de Marillac, instituiu também a Congregação das Filhas da Caridade. Morreu em Paris no ano de 1660. Quem não já ouviu falar de São Vicente de Paulo? Quem não já ouviu falar dos vicentinos? Eu penso que nas melhores paróquias do Brasil e do mundo, sempre tem lá os vicentinos que ali recolhem as cestas básicas e vai dando para os pobres, porque São Vicente de Paulo, ele foi considerado e é considerado o patrono da caridade. Ele exerceu a caridade de uma forma fabulosa. Mas aqui, como está dizendo, uma das coisas que São Vicente muito se preocupou no tempo dele foi com a formação dos sacerdotes. É um grande sinal de que a igreja também estava passando por uma crise muito grande, aí século XVI. Não foi fácil. E ele, preocupando-se com a formação dos sacerdotes, ali fundou seminários, onde cuidou da formação daqueles que seriam os futuros padres da igreja. Pensamos a São Vicente de Paulo, que nos ajude a perseverar na graça, na força e na fidelidade ao Senhor, e que nunca nos esqueçamos de ver no pobre, como São Vicente de Paulo via, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estive com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Era forasteiro e me acolhestes. Estava na prisão e me visitastes. Não podemos esquecer que no pobre nós precisamos enxergar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo que sofre. Que São Vicente nos ajude para que nós possamos compreender isso e não fecharmos os nossos olhos e nem nossas mãos à caridade que precisa ser feita. No Evangelho de hoje estamos em Lucas capítulo 9, versículo 18 até o 22. Vocês já notaram que nesses dias esse Evangelho nos veio. Agora,
A igreja nos coloca de novo. Então significa que nós precisamos nos rever quanto ao conhecimento que nós devemos ter da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos recordar, Jesus ele entrou na sinagoga de Nazaré e ali ele abriu a Torá, que é o livro dos judeus, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e também todo o livro, né, da Sagrada Escritura, não somente os 5 primeiros, mas todos os livros do Antigo Testamento. E quando ele abre, cai no profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me enviou a levar a boa nova, a curar os doentes, a libertar os cativos e assim por diante. E proclamar o ano de graça do Senhor. Quando ele termina, ele olhando aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, ele disse: hoje se cumpriu este oráculo. E o pessoal não acreditou que Jesus era o Messias esperado, que há muitos anos os judeus esperavam a vinda do Messias, mas eles não acreditaram porque, para eles, Jesus era o filho de Maria, e realmente é, e de José. Então eles viram Jesus sendo crescendo na cidade de Nazaré. Eles pediram que Jesus fizesse alguns milagres, Jesus acabou não fazendo, e eles quiseram não somente expulsar, mas jogar Jesus no precipício, porque para eles era uma blasfêmia que Jesus estava fazendo naquele momento. Jesus passou pelo meio deles e foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, a fama de Jesus começou a crescer. A primeira coisa que Jesus fez foi expulsar um demônio de um homem. E aquele demônio, ele já, olhando para Jesus, ele já falou o que os nazarenos não fizeram. O demônio falou: o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Jesus mandou ele se calar. E expulsou aquele demônio, e aí Jesus começou a fazer curas. Foi na casa da sogra de Pedro, ela se encontrava com febre, Jesus curou aquela mulher. E aí a fama foi crescendo, até que chegou nos ouvidos das autoridades religiosas do tempo de Jesus. Eles também passaram a não acreditar, e nós vimos também aquela situação de Herodes, vimos ontem, Herodes que queria ver Jesus, e ele estava confundindo Jesus com João Batista, e Jesus escolhe os apóstolos, os 12, então os apóstolos agora começam a caminhar com Jesus, e vão vendo Jesus fazendo os milagres, libertando as pessoas da opressão do diabo. Ele ressuscitou aquele filho daquela viúva. Eles aprendendo com Jesus o que deveria se fazer, o que eles iriam fazer também depois. E agora, depois desse tempo, está se aproximando o momento de Jesus morrer. Então, depois da pergunta que Jesus fez, que eu vou voltar ainda, Jesus começa a dizer para eles: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então, Jesus agora faz essa pergunta para os apóstolos: quem diz o povo que eu sou?
como se Jesus estivesse ali checando, diante de tudo que ele fez, qual é a concepção que o povo está tendo em relação a ele. É como se Jesus estivesse fazendo ali uma pesquisa de campo. Nós não vemos aí essas pesquisas que são feitas, nós vemos aí pela televisão, falando isso, falando aquilo das pesquisas, nesse tempo de política, o tal político está com tantos por cento, o outro está com tanto por cento e assim por diante. Então Jesus fez agora essa pesquisa, perguntando. E aí a resposta foi: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Então, aqui é o povo. Agora Jesus olha para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Mas proibiram severamente que contasse isso a alguém, porque ainda não era o momento, mas Pedro deu a resposta: Cristo de Deus. Em outro momento, Jesus vai dizer: feliz é você, Jonas, Simão, filho de Jonas, que desse essa resposta, mas isso não veio de você, não. Foi o Pai do céu que te revelou. Mas essa pergunta, meus irmãos, é para nós, é para mim, é para você. Qual é a concepção que você tem de Jesus? Por que você vai atrás de Jesus? Por que você tem seguido Jesus? Você tem essa clareza do que Pedro aqui acabou dizendo, Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo? É preciso que nós tenhamos esta certeza. Jesus é Deus e nós cremos somente em um Deus. Esse Deus são três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus só em três pessoas. E Jesus aí sim, aí tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Criador de todas as coisas. Jesus que foi gerado pelo Pai. O Espírito Santo que procede do Pai e procede do Filho. O Espírito Santo que nos santifica. É esse Deus que nós cremos. E é a Ele que nós devemos adorar. Mas na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus depois vai dizer: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Ele tem toda a autoridade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que Jesus fala. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Jesus falou. Ele é aquele que veio do céu. Ele nasceu da Virgem Maria, porque ele se encarnou no seio de Nossa Senhora e se fez homem. É um Deus, ele é Deus com duas naturezas: a divina e a natureza humana, mas é uma pessoa só. Então, ele foi concebido no seio da Virgem Maria e nasceu dela. Ele morreu e deu a vida por nós. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, porque vocês notem que eu estou aqui falando justamente sobre a nossa profissão de fé. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele foi crucificado, ele morreu
e ao terceiro dia ressuscitou, como ele acabou de dizer também no evangelho de hoje. Depois da ressurreição, ele ficou 3 ou 40 dias com os apóstolos, ensinando, e depois ele voltou para a casa do Pai. E sentou à direita do Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. É nele que nós cremos. E é isso que e é essa profissão de fé que nós católicos devemos professar. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos confundir com os deuses das outras religiões. Porque os deuses das outras religiões são deuses falsos. São deuses criados pelos povos. Eles foram criando esses deuses. Mas não é o Deus único. Não é o Deus verdadeiro. Tanto que Deus, ele deixa isso bem claro lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio. Ele vai dizer: ouve, Israel, eu sou o único Senhor. Eu sou o único. Por isso, vocês devem me amar, me adorar-me de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Ele distingue ele dos deuses criados pelos outros povos. Isso precisa ficar muito claro para nós não ficarmos nos confundindo aí. Porque senão nós vamos dizer que os deuses das outras religiões é o mesmo Deus que foi revelado na Sagrada Escritura, e não foi. Tanto que os deuses dos outros povos são deuses, são vários deuses, e cada deus tem uma função. Tem o Deus da caça, tem o Deus da fertilidade, tem o Deus da música, tem o Deus da água. E o nosso Deus, não, ele é o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele. É esse Deus que nós cremos. E Jesus, ele veio do céu e aponta para nós o Deus verdadeiro. De uma forma bem simples. É como se Jesus, ele chegasse lá no Egito, e lá no Egito, com todos aqueles deuses que o pessoal tinha, Jesus chegasse lá e dissesse: ei, não é esses deuses aí não, eu sou o Deus verdadeiro. Isso aí é Deus da criação de vocês. Esses deuses não levam a mim não, vocês nunca vão chegar a mim através desses deuses. Vocês têm o quê? Que abandonar esses deuses e me seguir. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Foi isso que aconteceu com Paulo quando ele chegou em Atenas. Imagine ali os gregos adorando os seus diversos deuses, ali no Panteão, que é o lugar dos vários deuses. E quando Paulo ele chega ali, aí ele fala para os atenienses: atenienses, eu vim falar para vocês desse Deus que tem aqui, que não tem um altar dedicado a ele. Aí ele começa a falar de toda a história de Israel, falando de Deus que se revelou a Abraão e tudo, até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque dizer que é Deus, qualquer um pode dizer. Eu posso começar aqui, Deus me livre, né? E começar a dizer para todo mundo que eu sou Deus. Não, como é que eu sou Deus? Eu não vim do céu? Eu não nasci da Virgem Maria? Não me encarnei no seio da Virgem Maria? Eu não sofri sob Pôncio Pilatos? Eu não morri ainda? Um dia eu vou morrer? Jesus morreu. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Eu nem morri e nem ressuscitei ainda.
e nem subi ao céu. Então, como é que eu posso me declarar a Deus? Então, a distinção, justamente para que nós podemos ter certeza de que nós estamos adorando, reverenciando o Deus único e verdadeiro, é olhando para Jesus Cristo. Os deuses das outras religiões não é o Deus que Jesus veio nos mostrar, não é ele, não é o Pai, não é a pessoa do Pai, nem a pessoa do Espírito Santo, são criações dos homens. Por isso que Jesus disse para os apóstolos, logo após a sua ressurreição, quando ele estava para subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, a evangelização, ela consiste justamente nisso. Os apóstolos vão nos lugares aonde os povos adoram os deuses que não levam ao Deus verdadeiro, e nós vamos lá, os apóstolos vão para mostrar o Deus único e verdadeiro, e foi isso que aconteceu. E por causa disso, eles morreram, com a exceção de João e Judas Iscariotes, que acabou se suicidando. João morreu na velhice. Então, todos os outros morreram por essa causa. Então, quando eles chegavam lá, nos diversos povos, e apontavam e mostravam: olha, esse Deus que vocês acreditam, ele não é Deus coisa nenhuma, ele é criação da cabeça de vocês. E aí eles apontavam e mostravam a quem eles deveriam adorar. Então, muitos se convertiam, mas outros não. E aí, quando os imperadores, os reis, as autoridades, eles não acreditavam, então eles acabavam fazendo o quê? Matavam os apóstolos. Então os apóstolos foram martirizados por quê? Porque eles mostraram para aqueles povos que os deuses que eles haviam criados não eram o Deus verdadeiro. E como eles não queriam mudar de vida, acabaram eliminando os apóstolos. Então essa é a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Quem é Jesus para você? É mais um dos outros deuses? Ou você acha que os deuses das outras religiões é o mesmo que nós adoramos? Não é o mesmo, meus irmãos. Então, se não é o mesmo, eles não vão nos levar a Deus, não. É preciso que a palavra seja levada. Por isso que Paulo vai dizer também, lá na carta aos Romanos: se não houver quem pregue, que não houver quem fale, eles não vão saber e não vão crer. Aí ele diz: a pregação para mim é uma obrigação. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Imagina ele dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, ai de mim se eu não levar a boa nova de salvação para os outros. Eles vão se perder com os seus próprios deuses, porque se as pessoas que estão com seus deuses, eles não conhecerem o Senhor, eles tendo a oportunidade, como Jesus falou, tendo a oportunidade, a evangelização chega, eles não vão ser batizados e por isso não vão se salvar, porque eles não vão crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé da Igreja Católica. Esta é a fé que nosso Senhor nos deixou. E graças a Deus, como católicos, nós cremos no Deus verdadeiro. Nós cremos em um único Deus, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É do catolicismo que as pessoas chegam à salvação. É através do catolicismo, é através da pregação que chega aos outros povos, que eles largam os seus ídolos e passam a conhecer o Deus único e verdadeiro. Então, e você? Você crê que Jesus é Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.